Graça e paz, você está no Café com Palavra. Eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos em mais uma série aqui falando sobre o reino de Deus inabalável. Se você ainda não assinou o canal, assine o canal, ative aí as notificações, deixe o seu like e nos ajude aí a expandir o nosso canal e sempre uma mensagem aí para edificar a sua vida. Comigo, pastor Fábio Zait, e nós estamos conversando aqui sobre o acesso ao reino de Deus. Como acessar esse reino? Como entrar nesse reino? E aqui tem um texto muito bacana, né, que vai nos falar. Esse reino estará acessível àqueles que se tornarem semelhantes às crianças. Vamos entender isso aqui, né? Pastor Zait, lê para nós aí Mateus, capítulo 18, versos 3 e 4. Para começarmos aí o nosso bate-papo. E disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Aproveita aí, pastor, só passa mais um capítulo, vai no 19 e lê o 14. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E lá em Marcos, no capítulo 10, nos versos 14 e 15, diz assim: todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Tem alguma coisa para a gente aprender aqui, não é? Então ele está dizendo que se eu não receber o reino de Deus como uma criança, eu jamais vou ter acesso a ele. Bom, acho que tem alguma coisa para a gente poder aprender aqui, né? Vale a pena. Então vamos lá. Jesus apresenta algumas características, tá? A primeira, ele diz: humilde como criança. O que seria isso, né? A palavra humilde, tá? É a mesma palavra que usada para humilhar, né? Para se humilhar. O que ela nos aponta? Designar alguém a uma posição ou lugar mais baixo. Ser categorizado abaixo de outros que são honrados ou recompensados. Comportar-se de um modo modesto, destituído de arrogância, rebaixar a uma condição, reduzir as circunstâncias mais pobres. Olha que definição interessante do que viria a ser essa palavra humilde como uma criança. Essa humildade ou humilhação ensinada aí por Jesus, através do apontamento a uma criança, está ligada ao entendimento de alguém que não está em busca de posição. Criança não tem isso. Ou recompensa, com um comportamento malicioso, com segundas intenções, mas tem um comportamento modesto, destituído dessa arrogância, prioriza o amor, prioriza o afeto como bases, né, de relacionamento. Então, é muito forte esse entendimento aqui, né? De trazer esse embasamento sobre o perfil da criança, do sentimento da criança, da intensidade da criança, da pureza. Ela não estava ali, é muito tremendo. Eu não sei se você já teve esse tipo de... se você que está me ouvindo aí é pai, é mãe, se não é, vai ser um dia, em nome de Jesus, eu creio. Mas não tem nada mais recompensador do que um abraço do seu filho quando você chega em casa. Porque o seu filho, quando você chega em casa, ele não está preocupado com a profissão que você tem, né? Ele não tem esse sentimento: o meu pai é não sei o que, não sei o que lá. Ele não está preocupado, sabe, com nada. Ele está chegando ali com o coração puro. Meu pai chegou, ou minha mãe chegou,
né? É um sentimento de pureza. Não há ali eu vou lá dar um abraço no meu pai, porque, né, meu pai vai me potencializar, meu pai que paga minhas contas, meu pai que, né, que compra a minha bola, meu ioiô, meu videogame, então eu vou lá dar um abraço nele para fazer uma média. Não é assim. O coração da criança não objetiva ter um afeto pensando no que aquilo pode te dar amanhã, no que aquilo lá pode te produzir, proporcionar amanhã. Então não é isso. Jesus ele se agrada com o comportamento das crianças, porque a maneira com a qual elas estão abraçando essa ideia, se indo a ele, se manifestando, revela essa simplicidade, essa pureza, sabe? Não é algo pensado, né? Não é algo construído, premeditado. Não, é espontâneo. É um amor espontâneo, é um gesto espontâneo, desprovido de qualquer tipo de, sabe, de comportamento malicioso, de segundas intenções, como a gente falou aqui. É isso, pastor? Bem nessa linha aí, né? Criança, essa comparação, eu vejo também que tem muita questão do contentamento, né, com tudo que o pai fornece. Verdade. Né? Uma Verdade. Criança, em toda aquela inocência, ingenuidade dela, qualquer coisa que você dá, ela se alegra, demonstra gratidão, Verdade. contentamento, né? E muitas vezes hoje nós somos muito insatisfeitos, ingratos, né? Recebemos tanto da parte de Deus e não retribuímos com nossos gestos em gratidão, e ainda achamos que recebemos pouco, né? Então a comparação com a criança tem a ver com esse coração também grato, né? De se contentar com as coisas simples. Verdade. E também a criança, né, ela brinca ali e com o brinquedo dela, mas depois ela deixa de lado e volta para o colo do pai. Verdade. Né? Então tem essa questão também de sabermos que o mundo aqui nós usamos dele, mas ele não é algo que nós nos apegamos. É algo que usamos, mas sabemos que temos que partir para o colo do Pai sempre. Estar na presença de Deus, buscar a presença dele. E esse é a maior dádiva que nós temos, é Ele. Verdade, verdade. É muito forte, né? Quando a gente, falando sobre esse aspecto de criança, a gente lembra, né, dos nossos filhos, né? E assim, né, na verdade, é glorioso, né? Você vê de que maneira, né, o comportamento da criança para com seus pais, seu pai, sua mãe, essa sinceridade. Então eu vejo que Jesus ele está querendo despertar a gente para esse sentimento, sabe? De não usá-lo como um meio, de não ver nele apenas uma ponte para algo do qual está direcionado aos meus interesses, mas a alegria de estar com Ele, a felicidade de estar com Ele. Não é pelo que Ele pode dar, não é pelo que Ele pode proporcionar, mas é pelo que Ele é, né? Esse sentimento, né, pastor? E também a questão do próprio recebimento do não, né? Daquilo Sim. que é contraditório à nossa vontade. A criança, quando ela recebe um não, nós dizemos, não vai brincar com aquele objeto agora, não toca ali, né? Ela até reincide em fazer. Sim. Mas depois que toma uma reprimenda lá, uma boa repreensão, ele esquece aquilo lá, né? Passa por ali e aquilo não significa nada para ele. E o adulto, né? Às vezes se comporta diferente, né? Deus está falando, não faz, não comete, quebra até a cara, mas volta a fazer. Arrogante, né? Arrogante, não se quebranta, não se humilha.
E a criança tem essa questão de... Ela toma uma repreensão, logo ela aprende e não volta a fazer. Isso é algo muito importante de se entender, né? A criança, por mais que ela precise ser corrigida, mas ela é muito mais fácil, né, de se quebrantar e de se convergir para a obediência, né? Você poder conduzir alguém adulto a um processo de obediência é difícil, moço. É difícil, é bem complicado. Já a criança não. A criança ela é aberta ao processo de aprendizado, ela escuta, enfim, ela se rende, né? Então, é realmente muitos aspectos que a gente precisa aprender com as crianças. Daqui fica outro ponto aqui também importante, um pouco mais delicado, pastor Zayt, um pouco mais sensível, não é? Mas é objeto, talvez, de dúvida das pessoas. Pastor, e as crianças quando elas morrem, quando elas, né, enfim, partem, né, sem terem sido batizadas, sem terem sido, enfim, tido a oportunidade, né, de fazer ali aquela confissão e tudo mais, né? Crianças pequenas, 5, 4, 3 anos. O que acontece com essas crianças, né? Qual o destino eterno delas? Bom, já que elas não tiveram a oportunidade de se arrepender, todo aquele processo que a gente fundamenta, né? Bom, está respondido aqui. Isso aqui também é algo do qual nos dá o embasamento para ver de que maneira Jesus via as crianças, percebia as crianças. E ele deixou muito claro: deixai vir a minhas crianças, não as impeçais, porque o reino de Deus, o reino dos céus, pertence aos que se tornam semelhante a elas. Mateus 19:14. Mas lá no Marcos, Jesus vai dizer assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Então, há uma segurança para as crianças, para os pequeninos, né? Que na sua imaturidade, na sua fragilidade ainda de uma intelectualidade em formação, sem condições de ter o real discernimento da sua condição humana, elas estão integralmente guardadas pelo Senhor, não é? O seu destino é a eternidade ao lado do seu Criador. Delas é o reino. A pureza delas as preserva dessa condição de, enfim, de contaminação do pecado. Então, se você talvez carregava essa dúvida: pastor, meu filho, perdi meu filho, é pequeno, como que está aqui, ó, fundamento bíblico, né? É delas o reino pertence a elas, a sua pureza, a sua, sabe, total fragilidade, dependência, tá? Delas é o reino. É assim que nós temos que nos tornar para podermos merecer este reino, vulneráveis, sabe? Nesse ponto é bom a gente ser vulnerável, é a gente correr para o colo do Pai, é a gente correr para o colo de Jesus, quebrar toda essa falsa aparência de fortalecimento, de conservação, de empoderamento. Não, é dependência, é fragilidade nas mãos dele, no colo dele, sabe? É assim que nós precisamos ser, né, pastor? Exatamente. Tem um coração realmente que se quebranta com facilidade, né? Não é algo trabalhoso para Jesus operar. Exatamente. Verdade. Tem que ser algo que seja fácil e onde nós possamos também encontrar sempre prazer em Deus, né? Paulo usa a expressão recrear, né? E que
nós possamos pensar como criança, né? A presença de Deus é um lugar de recreação. Verdade. É um lugar para ser prazeroso mesmo, porque é. Porque é. E nós podemos nos divertir andando na presença de Deus, né? Não é só aquela coisa, eu vou sofrer, vou passar por provações, por lutas. Mesmo se estiver na luta, né? Com Deus vai ser um momento de alegria. Nós teremos por que nos alegrar com Ele, porque Ele é o Pai. Sem dúvida. Ele é o Pai celeste, né? E Ele, como Pai, o coração dele é generoso, gigantesco em generosidade para conosco, para nos abençoar, para nos livrar de provas, de situações difíceis. Mas nós precisamos estar apegados a esse coração dele, né? O salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração, né? Olha aí. Não é? Mas primeiro precisamos agradar a Ele e agradar de ter Ele, Sim. né? Como Pai. Sim. Principalmente agradar em ter Ele. Tê-lo. É. É isso aí. É desse jeito mesmo, né? É o lugar onde nós temos que estar, né? É esse lugar de prazer. Uma vez eu ouvi o Luiz Hermínio falar uma frase, eu achei interessante, né? Ele dizia: a glória é de Deus, mas a alegria é nossa. E é verdade sim, concordo com ele. Com certeza Paulo e Silas, depois daquele momento de prisão, de açoite, de tudo que aconteceu, quando saíram da casa daquele, daquele guardador ali, daquele guarda, o soldado, o chefe ali que administrava a prisão, e saíram de lá com ele convertido, a família convertida, eles com certeza saíram dali alegres, né? Comentando e falando: rapaz, e aí, você pensou que não ia dar certo, né? Fala a verdade. Né? Rir da situação depois, né? Rir da situação, porque assim a gente, né? Passa alguma situação, depois a gente para e fala: rapaz, olha aí, o milagre veio, nós estava tudo preocupado, tudo aflito. E aí, ó, Jesus pôs a mão, mudou tudo, não é assim? Né? Então a gente descobre, né, essa alegria, cara, Deus fez, a gente estava preocupado à toa, né? Mas é assim, o Pai intervê, coloca a mão, traz alegria, traz contentamento, né? E o aspecto, né, de ser como criança é principalmente esse: ver Deus como Pai. Exatamente. Nós precisamos dele como Pai, né, tanto para receber o seu amor como para respeitá-lo, né? E não ter somente aquela visão de Deus. Ele é Deus, mas aquele Deus distante que não tem nenhum contato pessoal com a gente, né? E um pai que se importa com cada coisa que a gente vive aqui, as mais simples, e que quer participar, né? E nós precisamos dar o lugar, né? Abrir o coração, deixar ele entrar e fazer parte dessa vida, dessa rotina que nós temos, não para ser favorecido, né? Sim. Não só para vamos dizer assim, puxar saco, né? Para ter nossos desejos atendidos. Não é nenhum gênio da lâmpada, mas é o paizão que está aqui olhando para a gente, se compadecendo. Tem prazer de nos abençoar. Né? Prazer em nos abençoar. É isso. Amém. Que Deus abençoe então a sua vida e nos dê graça para sermos como crianças, né? E assim herdar esse reino desse Pai maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida, derrame graça e unção. Fique com Deus. Um abraço.